Pois, muito bem, Brasil, bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Pediu Tocou, mais uma versão estendida. E por que versão estendida? Porque hoje iremos explorar a música por completo. Se você não me segue lá no Instagram, inclusive eu até deixei aqui, ó, Instagram, @GabiModestoTeacher. Toda segunda-feira a gente tem lá nos stories o nosso quadro Pediu Tocou, onde eu pego trechos de músicas que fizeram sucesso ou que estão fazendo sucesso, que estão lá no Spotify, na lista das mais tocadas, para a gente poder explorar o vocabulário. Por que eu faço isso? Porque eu sou cantora? Porque eu canto bem? Não! Porque, se você não me conhece ainda, eu sou a Gabi Modesto, eu sou professora de inglês e o meu objetivo produzindo conteúdos para vocês aqui na internet é ajudar, descomplicar e mostrar clareza, sabe? Preto no branco do caminho para a fluência. O que você precisa fazer para conseguir atingir a fluência, independente do local onde você mora. Se você mora no Brasil, se você mora fora do Brasil, se você já fez intercâmbio, se está fazendo intercâmbio, independente do seu background. Então, toda segunda-feira a gente tem o nosso quadro Pediu Tocou, que é uma forma altamente dinâmica de você aprimorar seu vocabulário, você aprender novas estruturas, praticar pronúncia e ainda praticar o inglês como um todo, né? Além de você aprender a cantar músicas em inglês, o que é o quê? Awesome, é sensacional. E hoje eu trago aqui para vocês mais um episódio estendido do Pediu Tocou. Vocês gostaram bastante, deixaram bastante comentário, então eu resolvi trazer mais um material. Então vamos lá. Hoje a gente vai explorar a música Just the Way You Are. So this is the title of the song. Esse é o título dessa música, Just the Way You Are, do meu amigo Bruninho, Bruno Mars. As músicas dele, gente, são excelentes para você poder praticar. Coisinha número 1 que eu tenho para falar para vocês. Eu não posso botar a música aqui no vídeo por conta de direitos autorais no YouTube. Então o que eu vou fazer para poder resolver? Solução tem um monte. Eu vou botar aqui na descrição o clipe oficial da música, o link para você poder acessar depois de você praticar aqui comigo nesta aula completa. Are you ready? Let's do it. Então vamos lá. Bruninho começa essa música falando assim, ó. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, ele tá meio que clamando, sabe assim, meio que pensando alto, meio que thinking out loud. E ele fala, oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Primeira coisa, já vamos começar aqui com uma pronunciation tip. Vou colocar pronunciation tip de orange, tá? Aqui, quando ele vai pronunciar esta palavra, ele fala assim, ó. Imagina que a gente está pronunciando a seguinte coisa, ó. Vamos imaginar aqui. Eyes. Um sonzinho de Z no final. Por que você tem que ter essa preocupação? Porque se por um acaso você fizer meio que um som de S, meio que assim, ó, eyes, essa palavra existe em inglês, só que é isso aqui que você tá falando. Você tá falando gelo. Então, ao invés de falar os olhos dela, você vai acabar falando o gelo dela, que não tem nada a ver, não é mesmo? Então, ele fala her eyes. Repeat after me. Eyes. Oh, her eyes. Se você não assistiu o último episódio do Pediu Tocou estendido, versão estendida, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Mas lá eu expliquei para vocês que você nesse exercício, nesse vídeo aqui, nesse conteúdo, você vai repetindo em voz alta. Então vamos lá. Oh, her eyes. Make the stars look like they're not shining. Os olhos dela fazem com que as estrelas pareçam que não estão brilhando. Talvez, aí vamos para a parte de interpretação, porque os olhos dela brilham tanto que é como se eles ofuscassem o brilho das estrelas, entende? Então, ó, her eyes make the stars look like they're not shining. Então, esse look like é a ideia de parecer que... Não. Vou pintar de purple. Então, ó. Look like. Deixa eu te dar um exemplo na prática disso. Então, to look like é a ideia de parecer que... blá, blá, blá. Então, é um dos usos dele. Na prática, eu posso falar assim, ó.
eles não parecem que estão tentando vencer. Imagina que a gente está falando, sei lá, de um time de futebol. Não sou boa de futebol, mas de algum tipo de competition. E você olha e você fala assim, cara, eles estão fazendo corpo mole. Eles não parecem que estão tentando vencer. Então, em inglês, a gente falaria assim, ó. They don't look like they're trying to win. Eles não parecem que estão tentando vencer. Então, olha, eles não parecem que, tipo, pelas atitudes dele, sabe? Eu olhando aqui, vendo as atitudes dele, essa é a minha sensação. They don't look like o quê? Eles estão tentando vencer. They're trying to win. They don't look like they're trying to win. Então, eles não parecem que. Então, look like, a ideia de parecer que. Os olhos dela fazem com que as estrelas, então, make the stars look like they're not shining. Então, aqui a gente tem, ó, mais uma pronunciation tip. Vamos pintar de orange. Por quê? Muita gente fica confusa na hora de pronunciar essas contractions, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Essas contractions, essa contraction aqui, imagina que você está pronunciando assim, ó. Imagina que você está lendo isso daqui. A mesma pronúncia de there. Então, olha que interessante. Essa contração aqui é igual à pronúncia, não o significado disso daqui, que é igual a isso daqui. Então, gente, tudo isso daqui pode ter a mesma pronunciation, the same pronunciation. Então, na hora de ler isso aqui, não precisa ficar inventando uma there, tentando diferenciar. Não, você pode simplesmente falar there. There, como se fosse falar here aqui e lá there. Então, esse primeiro trechinho, oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Vai repetindo em voz alta. E daí ele fala, her hair falls perfectly without her trying. Então, ele ainda tá falando de quem? Dela. Ele falou primeiro her eyes, agora ele vai falar her hair. E aqui a gente tem também uma pronunciation tip. Muita gente fica confuso com a pronúncia disso daqui e essa palavra. Então aqui é um ótimo exercício para você poder descomplicar e desvendar isso de uma vez por todas, tá? Imagina o seguinte, ó, então vamos falar da pronúncia dessas duas palavras, tá? Isso aqui é como se você estivesse lendo. Sempre que eu botar entre barras, é como se fosse a gente visualizando esse som, tá? Vamos criar esse código aqui. Isso aqui é como se a gente falasse assim, ó. Vamos ver se assim ficou bom? Acho que ficou, ó. Her hair. E cabelo, Brasil, é como se você pronunciasse assim, ó. Hair. Tá vendo que então o primeiro é her, é fechado. O segundo é hair é aberto. Então, her hair, o que tem o cabelo dela? Falls perfectly without her trying. Então, o cabelo dela cai, ele cai perfeitamente. Então, quer dizer, combina perfeitamente. O cabelo dela, olha, recai perfeitamente sem ela tentar nada, sem ela nem ter que pensar muito. Então, without her trying. Sem ela nem tentar fazer isso ficar perfeito. Fazer o cabelo dela falls perfectly. Entende? Então, sem nem mesmo ela tentar. Without her trying. Então, her hair falls perfectly without her trying. E ele fala, she's so beautiful. Ela é tão bonita. She's so beautiful. Quando você for pronunciar essa contração, você pode falar she's so beautiful. Ela é tão bonita. And I tell her every day. E eu falo para ela todos os dias. Every day. Quer dizer, eu falo isso para ela, né? You're so beautiful. E eu falo isso para ela todos os dias. Uma coisa interessante aqui é você observar que quando a gente vai dar essa ideia de falar, contar para ela, vai ficar tell her. Apesar de no português a gente falar para ela, em inglês vai diretão. Tell her.
tell her, quando você tem o tell. Someone, falar para alguém, diretão, ó. Tell someone, tell, e a pessoa. She's so beautiful, and I tell her every day. Essa é a primeira parte, ele vai para a segunda parte. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. Então ele fala, eu sei. Yeah, I know. When I compliment her. Então, to compliment. Aqui a gente tem então esse vocabulary. Então aqui ele fala compliment, isso aqui é um verbo, compliment, que é a ideia de elogiar. Então é um vocabulário super útil para o seu speaking, você precisa ter ele o quê? On the tip of your tongue. Afinal de contas, elogiar as pessoas, elogiar coisas, o mundo precisa mais disso, né? A gente tende só a ficar denegrindo, falando dos pontos negativos, então é muito bom quando a gente elogia nossos amigos, nossos relatives, enfim. Então, to compliment, let me share with you some examples. Eu posso falar assim, ó. Ela elogiou ele. E geralmente quando a gente elogia alguém por causa de alguma coisa que a pessoa faz ou que a pessoa tem. Então sempre a gente vai meio que justificar, né? Então a gente pode falar, por exemplo, ela, a Ivone, elogiou o Marcelo Augusto pelo alemão dele excelente. So, he speaks German, ele fala alemão, então ela elogiou ele por causa disso. Então a gente vai falar assim em inglês, ó. She complimented him on his excellent German. Deixa eu diminuir aqui então essa fonte para caber direitinho. Deixa eu ver aqui. Beleza, então ó. She complimented him on his excellent German. Então, ela elogiou ele. She complimented. To compliment, ele é regular, ele é um verbo regular. Então, só coloca ed no final. She complimented him on his excellent German. Let me share with you more examples. Vamos botar aqui esse aqui como A, B. Então, vamos colocar aqui outro exemplo. For example, eu posso virar e falar assim, que a gente elogiou o pianista pela performance dele, que foi sensacional. Então, a gente elogiou ele, elogiou o artista pela performance dele. Vamos botar o artista. Então, a gente pode falar assim, ó. We complimented the artist. Oh, we complimented the artist on his performance. Nós elogiamos o artista. We complimented the artist on his performance. Não tá percebendo o padrão? Então, eu elogiei alguém por tal coisa, por causa de tal coisa que a pessoa fez. Então, a gente pode botar esse on, blá, blá, blá. Então, pegue aí, ó, vai captando essa mensagem da estrutura, tá? Ou a gente pode virar e falar assim, ó. One more example. O que você estava fazendo? What were you doing? O que você estava fazendo? What were you talking about? O que você estava falando? Aí você pode falar assim, eu estava elogiando o Robert pela comida maravilhosa dele. He's a great cook. Então, ele é um ótimo cozinheiro. Então, a gente pode falar assim, I was just complimenting, elogiando, com ing. Eu estava só elogiando. I was just complimenting Robert on his wonderful food. Tá percebendo o padrão, então, ó? Complimenting or complimented tal pessoa on something. Então, esse on aqui tá fazendo o papel de tipo, por causa de tal coisa. Todo mundo elogiou ela pela forma com que ela resolveu, com que ela administrou, com que ela lidou a emergência, sabe? Então, ela foi muito assim, ágil, competente, disciplinada, organizada. Então, todo mundo elogiou. Everybody complimented her on the way, pela forma, on the way she handled the emergency. Então, ela foi muito ágil, ela foi muito eficiente. So, everybody complimented her em quê? Pelo quê?
on the way she handled the emergency. Pela forma como ela lidou com a emergência, que ela administrou tudo. Então, ó, she complimented him on his excellent German. We complimented the artist on his performance. I was just complimenting Robert on his wonderful food. Everybody complimented her on the way she handled the emergency. Ou a gente poderia falar, por exemplo, algo mais sobre a aparência, the appearance. Então a gente poderia falar, for example, Marcelo Augusto. O Marcelo Augusto me elogiou pelo meu novo corte de cabelo, por conta do meu novo corte de cabelo. Então ele me elogiou, ele falou, you look great, você parece ótima, você está ótima, por conta do corte de cabelo, my new hairstyle. Então eu posso falar, Marcelo Augusto complimented me on my new hairstyle. Então eu tô meio que justificando o porquê que ele me complimented. Entende? Então, to compliment é a ideia de elogiar. Passado, complimented, because this is a regular verb. Elogiando, complimenting, and so on. E assim por diante. I have a challenge for you. Então, agora que a gente deu essa aprofundada no to compliment, coloca para mim aqui nos comentários abaixo, ó, já pausa aí o vídeo, escreve aí no papel. Como que você falaria então assim? Eu vou colocar o challenge aqui para você poder responder, tá? Como que você falaria assim, ó? Eles me elogiaram por conta do meu inglês. Então, observe que a estrutura tá no presente e tá no passado. Então, eles me elogiaram. E esse por conta de tal coisa ou pelo tal coisa, observa aqui nos exemplos qual que é o padrão que você tá vendo, tá? Não vai tentar criar isso aqui do zero. Modele o que eu compartilhei com você. So, yeah, I know. Quando eu elogio ela, when I compliment her, o que acontece? She won't believe me. She won't believe me. Olha o que ele tá falando. Quando eu elogio ela, tipo, não acredita. Então ele tá usando até um will para poder falar disso, de tipo assim, que quando eu elogio ela, ela não vai acreditar. Ela nunca acredita mesmo. Então, she won't believe me. Ela fala assim, oh, come on. Você não tá falando a verdade, né? Tipo, eu não sou tudo isso. Então, ele tá falando, cara, when I compliment her, she won't believe me. Então, por exemplo, eu posso falar assim, she will tell you about her life, even if you're not interested. Então, olha que interessante aqui, o que essas duas frases têm em comum? Que quando ele fala she won't believe me, se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, você tem meio que tipo assim, ela não vai de futuro, né? Will not, o quê? Acreditar em mim. Só que o tom dele aqui não é nem de falar de futuro, ele não tá falando assim, quando eu cumprimento ela, ela não vai acreditar. A gente pode usar will quando a gente tá falando de coisas que sempre acontecem. Então, de tanto que isso sempre acontece, eu sei que se eu elogiar ela, ela não vai acreditar em mim. Então, é a mesma situação daqui, quando eu falo assim, ó, cara, não tem jeito. Ela conta pra você sobre a vida dela, mesmo se você não tá interessado. Ela é assim. Entende? Então, não é nem meio que um tom de futuro em si. A gente pode usar esse will também para dar essa relação de coisas que sempre acontecem. Então, olha, certeza, eu posso ser bem... isso é bem previsível, isso aqui é bem provável, desculpa, de acontecer. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. Então, ele fala, olha, e é tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. And it's so. Aqui a gente tem um efeito cotonete, tá? Vamos colocar efeito cotonete de outra cor? Vamos colocar ele desse light blue aqui. Aqui quando ele fala esse and it's so, então aqui a gente tem um efeito, vamos botar aqui assim, ó, hashtag efeito cotonete vai te explicar isso daqui, ó. Quando ele fala esse and it's, ele meio que reduz isso para and it's. E um dos efeitos cotonete é a gente entender que esse o and, quando ele tá in the middle of a sentence, geralmente ele ganha a forma de and. Eles ignoram completamente o D nessa palavra. Então,
fica and it's, como se isso aqui não existisse, ó, esse D não existisse. Aí a gente vai fazer o quê? And it's so, percebe? Então, mas eu vou voltar aqui porque a grafia tem, é só a mesma questão de pronúncia. Então, é como se esse and virasse um an, a pronúncia de an. And it's so. É tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. Aqui a gente tem um grammar mistake. A gente tem um erro de gramática. Você consegue perceber que erro é esse? She don't see. Ela não vê. Tá errado. Isso aqui teria que ser she doesn't see. É uma questão de conjugação, tá? Como é música, tem licença poética e é igual a gente às vezes em português. Quando a gente fala algo errado, quando você pega música, a gente encontra bastante, às vezes, algumas licenças poéticas, né? E aí, para poder rimar, talvez, eu não entendo muito bem nessa coisa de rima, ele usou don't, porque ficaria melhor do que doesn't, ok? Mas saiba que a forma correta é she doesn't see. Então, ficaria assim. It's so sad to think that she doesn't see what I see, tá? Então, que ela não vê o que eu vejo. Cara, eu tô elogiando ela porque eu vejo quanto ela é bonita, her eyes, her hair, she's so beautiful and I tell her every day. Então, ele fala, she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. Então, aqui é como se fosse ela perguntando, tá? Então ele fala, but every time, mas toda vez que, aqui também tem efeito cotonete, ó, but every time, efeito cotonete a gente tá botando o quê? Light blue, né? Então, ó, but every time, então aqui a gente tem efeito cotonete, isso vai dar fluidez para nossa fala, but every time. Mas toda vez que ela me pergunta, but every time she asks me, tudo bem? Mas toda vez que ela me pergunta, o quê? Do I look okay? Então, se alguém chegar pra você e perguntar assim, hey, do I look okay? Essa pessoa quer saber se ela tá bonita, se ela tá bem. Eu tô bacana? Do I look okay? Então, tá falando da appearance dela, da aparência dela. Então, aqui o que dá pra entender é que ela, sei lá, frequentemente pergunta pra ele o seguinte, hey, do I look okay? Tipo, eu tô bem, gostou aqui da minha roupa, o que você achou do meu cabelo, da minha makeup? Anyways, do I look okay? Aí ele fala, but every time she asks me, do I look okay? I say, eu digo que. Aí ele começa com o chorus, com o refrão, que a gente vai ver agora em alguns segundos. Mas, antes disso, essa estrutura aqui, Brasil, precisa estar on the tip of your tongue, na ponta da sua língua. Então, vamos colocar aqui, ó, every time. Por quê? A gente usa isso o tempo inteiro. Então, quando você quer falar essa ideia de toda vez que blá, 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 blá acontece, vamos pintar isso aqui de orange. Não, não é orange, é blue. Não, é purple. Oh my goodness. Então, ó, every time. Como é que a gente pode usar isso naturalmente, essa ideia de every time, toda vez que blá blá blá. Essa é uma estrutura para você ter no seu vocabulário, mesmo você que está começando agora os estudos com inglês, que tem pouca bagagem ainda, porque a gente usa isso all the time. E sem contar que é muito prático de você entender, é só às vezes você ter essa informação de como dar vida para isso. Então, por exemplo, como é que a gente pode falar isso daqui? A gente pode falar assim, ó. Cara, toda vez que ela me pergunta uma pergunta, que ela me faz uma pergunta, eu não sei o que dizer. Porque eu não sei a resposta, ela faz perguntas difíceis, ou eu fico nervoso, enfim. Então eu posso falar assim, por exemplo, toda vez que ela me faz uma pergunta, eu não sei o que dizer. Every time she asks me a question, I don't know what to say. Olha que interessante. Toda vez que ela me faz uma pergunta, every time she asks me a question, I don't know what to say. I don't know what to say. Ou, por exemplo, você pode falar, toda vez que eu escuto essa música, eu me sinto feliz. Essa música me completa. Just the way you are, por exemplo. Então eu posso falar assim, ó. Every time ao invés de she, every time I hear this song, eu me sinto feliz. I feel happy. Every time I hear this song, I feel happy. Ou I feel sad. The opposite. Ou a gente pode falar, por exemplo, toda vez que
eu assisto esse vídeo, eu dou muita risada, cara. Eu rio pra caramba. Eu dou muita risada. So, toda vez que every time I watch this video, eu rio em voz alta, eu rio assim de um jeito descontrolado. I laugh out loud. Every time I watch this video, I laugh out loud because this video is really, really funny. Ou a gente pode falar, toda vez que eu viajo, eu quero viver uma experiência diferente, experimentar uma experiência diferente. Então, eu posso falar, toda vez que eu viajo, every time I travel, I wanna live a different experience. Então, observa que a gente tem um padrão aqui, ó. Toda vez que eu... E assim você vai e coloca o seu complemento, enfim, da forma que você preferir e que for necessário para você. Então, aqui tá falando, but every time she asks me, do I look okay? Então, mas toda vez que ela me pergunta, eu tô bem, eu tô bonita, eu tô bacana, eu falo, I say. E ele vem com o refrão. Mas vamos fazer uma revisão rapidinho aqui do início até aqui, tá? Então, ó. Vai cantando comigo. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. E tem mais uma coisa aqui que eu quero te falar sobre esse look, rapidinho, tá? Porque aqui a gente tá usando a ideia do to look. Deixa eu pintar ele aqui de purple. Não é olhar aqui, porque look pode ser olhar. Olha pra mim. Look at me. O look aqui está se referindo à aparência, no sentido de tipo, eu estou bacana, no sentido de estou da minha aparência. Eu pareço bacana com a minha aparência? O que você acha? Eu tô bonita, enfim. Então, a gente pode usar esse look nesse sentido. É por isso que em português você fala assim, como é que tá meu look? Em português fala look, né? Tipo, minha combinação de roupa, a aparência disso. Então, em inglês fica look. For example, você tá parecendo com raiva. Você tá com raiva pela sua expressão aí, eu tô vendo isso. Então eu posso falar, you look angry. What's going on? O que está acontecendo? Hey, you look angry. E por que eu tô falando you look? Você parece, você está, porque eu tô vendo a sua aparência. Because of your appearance, ok? Então, to look, parecer. But every time she asks me, do I look okay? I say, ele vai começar o refrão. When I see your face, there's not a thing that I would change. When I see your face, there's not a thing that I would change. Vocês, cause you're amazing. Então, olha só. I'm thirsty. Efeito cotonete aqui. Você sentiu daí? Efeito cotonete. When I see your face. Remix. When I. Efeito cotonete. When I see your face, there's not a thing. Efeito cotonete aqui também. Nora. A sua nora, você gosta da sua nora? There's not a. Se você não tá sabendo, não tá ligado e presente para esse efeito cotonete, quando você ouvir a música, você fala, gente, quem será a nora? Será que é a minha nora, tipo, meu cunhado? E não, ele tá falando not. Falando isso de uma forma natural, in the middle of a sentence, o nativo vai optar por falar isso como not a thing. There's not a thing that I would change. O que ele diz? Olha, garota, quando eu vejo seu rosto, when I see your face, there's not a thing that I would change. Não tem, there's not, não tem, não há uma coisa que eu, that I, mudaria, would change. Então, não tem, não há uma coisa que eu mudaria. Você é perfeita do jeito que você é. When I see your face, there's not a thing that I would change. Ele vai justificar. 'Cause you're amazing just the way you are. Inclusive, a gente já tinha visto esse 'cause, né, no outro episódio do Pediu Tocou,
que é o because. É um jeito mais contraído que eles usam para falar informal, para falar because you're amazing. Então aqui pode só falar cause you're amazing, porque você é maravilhosa, amazing, wonderful, just the way you are. Da forma, da maneira, do jeito que você é. The way you are. Way pode dar essa ideia de forma, maneira, jeito. E aqui ele está usando esse just para quê? Enfatizar. Olha esse uso do just. Se você está na busca de ser fluente em inglês, isso aqui, cara, você tem que saber tanto quanto saber o seu nome. Entendeu? O nível de importância disso aqui. Então, olha só. Porque você é maravilhosa, bem do jeito que você é. Então, esse just seria o bem do jeito. Exatamente. Just the way. Bem do jeito, exatamente do jeito. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, ó. Isso é exatamente o que eu esperava. Então, eu criei uma expectativa para isso e, cara, isso é exatamente o que eu esperava. Então, eu posso falar, that's just what I expected. Caraca! Isso é exatamente o que eu esperava, o que eu estava esperando de expectativa. That's just... Gabi, posso falar só assim? Pode, no problem. That's what I expected. Nossa, era isso que eu estava esperando, que eu esperava, né? Então, não estou frustrada. I'm not frustrated. Ou você pode falar, that's just what I expected. One more example. Eu posso virar e falar assim, ó. Essa jaqueta, ok, this is not a jacket. Essa jaqueta, menino, é exatamente o meu tamanho. I'll take it. Eu vou levar. Essa hora que my husband, he freaks out. This jacket is just my size. Meu Jesus amado, essa jaqueta é exatamente o meu tamanho. É bem o meu tamanho. This jacket, então eu posso falar só this jacket is my size? Sim, ó, isso aqui é bem útil para quando você estiver viajando para gringa, hein? E tá conversando com alguém em inglês, com a salesperson, o salesperson, né? Homem ou mulher, anyways. Então, essa jaqueta é exatamente do meu tamanho. This jacket is just my size. Então, cause you're amazing, just the way you are. Ele continua. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. E quando você sorri, and when you smile, the whole world stops. Então, quer dizer, o mundo inteiro, esse whole, essa ideia de inteiro, o mundo inteiro. Pronúncia dessa palavra, que eu sei que isso aqui é o quê? Confuso essa pronúncia. Eu demorei muito para poder pegar a pronúncia certinha, tá? Então, relaxa que se você está passando por isso, você está on the right track, você está no caminho certo, porque é assim que acontece para todo mundo que está aprendendo inglês como segunda língua, pelo menos os brasileiros, né? Porque os sons são muito diferentes pra gente no português, no caso aqui dessa palavra. Então, imagina que aqui, quando você está falando desse pronunciation tip, essa palavra, imagina que você está pronunciando assim, ó, were com old, world, world, old, world, world. Então, divide isso em 2 momentos que vai ficar mais fácil para você, até que você vai começando a pegar a manha e vai ver que não precisa articular todos os sons. Você fala world, 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 ok? O mundo inteiro para. Quando você sorri, todo mundo fica assim. Oh my God, nesse sentido, oh my God, she's so beautiful. Então, quando você sorri, o mundo inteiro para e faz o quê? And stares for a while. Então, aqui a gente tem 2 vocabulários importantes. Primeiro, stares. To stare, já que a gente fala de vocabulário, purple. To stare é a ideia de encarar. Quero que fique roxo isso daqui, vamos lá. Então, isso aqui é a ideia de encarar. To stare. Um exemplo na prática. Não encare as pessoas desse jeito. É rude isso, é falta de educação. Então, eu posso falar assim, hey, don't stare at people like that.
It's rude. It's rude. Hey, don't stare at people like that. It's rude. Entende? Então imagina que a pessoa tá assim, ó. Staring. Sabe assim? A pessoa não tá olhando normal, não. Ela tá encarando, ela tá staring. Então, to stare é encarar. Quando você sorri, o mundo inteiro para e encara. Fica encarando assim, ó. For a while. Isso também é outro vocabulário importante que eu quero que você masterize nessa aula de hoje. For a while é a ideia de Então, vamos lá. Oh, come on. For a while. Agora sim. For a while é quando a gente está falando de the time, the duration of something. Tipo a duração, the period of time. Período de tempo. Está relacionado a isso. Então, esse for a while seria como se fosse a ideia de por um instante, por um momento, por um período de tempo. Então, não é que a pessoa só assim encara e para, não, fica tipo encarando por um período ali de tempo X, que ele não está determinando aqui. For a while, tá? Então, é uma das formas de usar essa expressão for a while. For example, por que a gente não fica aqui por um período de tempo, sabe? Por um tempo. Não tô nem falando se é muito tempo ou pouco tempo, então depende do contexto. Então, por que a gente não fica? Why don't we stay here? Por que a gente não fica aqui por um tempo? For a while. Why don't we stay here for a while? Percebe? Então, ó. For a while, então por um tempo, por um período de tempo. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Tudo bem? Então, ó, o refrão de novo. 'Cause you're amazing. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Olha a parte boa. Ele repete. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. Porque garota, você é maravilhosa, bem do jeito que você é. A mensagem dessa música é muito legal, né? Essa coisa de aceitação, de você se aceitar do jeito que você é, buscar melhorias, né? Mas você não tá com aquela incomodação eterna, né? De sempre querer mudar alguma coisa da aparência, enfim, para se encaixar em algum padrão. Não, você pensar assim, cara, eu tô feliz com o que eu tô? Eu comigo mesma? Então pronto, this is enough. Girl, you're amazing just the way you are. Aí ele começa a outra parte depois do refrão, que aí vamos dizer assim, seria a outra metade, onde ele tá falando her lips. Então ele já falou de her eyes, her hair. Agora ele vai falar de her lips, os lábios dela. Her lips. I could kiss them all day if she'd let me. If she would let me. Então olha só. Os lábios dela, eu poderia beijá-los, eu beijaria eles. I could kiss them all day, o dia inteiro. Isso aqui também você tem que ter na ponta da língua. All day, a ideia de o dia inteiro. All day. For example, choveu o dia todo. Por isso que eu não fui pra praia, eu tô branca desse jeito. Choveu o dia todo. It rained all day. Caraca, choveu o dia todo. It rained all day. O dia todo, all day. Você pode falar só isso, já tá joia demais. Her lips. I could kiss them. Eu poderia beijá-los o dia todo se ela deixasse. Se ela me deixasse. If she'd let me. Então, esse she'd aqui, ó. Nessa frase aqui, she'd let é a ideia de she would let. Então, se ela me deixasse, se ela me desse permissão. Então, aqui a gente tem o let, que é um outro verbo, to let, que é a ideia de deixar, de permissão. Não deixar do tipo assim, eu deixei a caneta ali. Aqui a gente tá vendo no sentido de permission, de permissão. Então, por exemplo, eu posso falar assim, o Marcelo Augusto, ele é addicted to chocolate, ele é viciado em chocolate. Ele comeria chocolate o dia todo se eu deixasse ele fazer isso, se eu desse permissão a ele. Meu filho, Marcelo Augusto,
I'm just kidding. I don't have any kids. Enfim, Marcelo Augusto é um personagem imaginário. So, we can say like, ele comeria. He would eat chocolate all day. Vou juntar o all day ali de cima, tá? Que é bom que a gente já revisa duas coisas junto aqui, ó. Então, ó. He would eat chocolate all day if I let him. Então, quer dizer, ele comeria chocolate o dia todo se eu deixasse ele, se eu desse permissão a ele. If I let him. Percebe como que a gente pode usar? Então, her lips, I could kiss them all day if she'd let me. A pronúncia disso aqui vai ficar she'd let me, ok? Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. A afinação não veio hoje. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. Cara, ele ama muito ela, né? He loves her, like, he really loves her. Her laugh, agora ele vai falar do riso dela, da risada dela. Her laugh, então a risada dela. Ela odeia a risada dela. Ela fala, meu Deus, a minha risada é horrível. She doesn't like her laugh. Mas olha o que ele fala, ó. She hates, but I think it's so sexy. Mas eu acho que ela é tão sexy, a risada dela. Então imagina que ela ri assim, ó. Gente, às vezes eu rio desse jeito, tenho que confessar. Enfim, pago mó mico, porque sai sem eu querer. Sabe, rindo um pouquinho? Então vamos supor que ela ri assim, ó. Então ele vira e fala assim, her laugh, she hates. Ela odeia a risada dela. But I think it's so sexy. Mas eu acho que é muito sexy. E ele fala, she's so beautiful. And I tell her every day. Então ele reforça, ela é tão bonita e eu falo pra ela isso todos os dias. Aí ele vem pra outra parte que ele fala, oh, you know, I'd never ask you to change. Então ele fala, oh, você sabe. You know, o quê? I'd never ask you to change. Então, ó, pedir para você mudar. Ask you to change. Mudar sua personalidade, sua aparência. Então, quando ele fala esse I'd never ask, esse I'd é o I would. Então, I would never ask. So, instead of saying I would never ask, ele simplesmente falou I'd never ask. Você sabe que eu nunca faria o quê, ó? Tira esse nunca daqui. Temos assim, ó, eu pediria. Então, olha que interessante. I ask pode ser eu pergunto ou eu peço, de pedir, tá? Ask pode ser pedir também. Quando você fala, você bota esse would antes do ask, ele pode ganhar a forma de eu pediria, esse iria. Então, you know, I'd never ask you to change. Então, você sabe que eu nunca pediria a você para poder mudar algo da sua aparência, da sua personality. If perfect is what you're searching for, then just say the same. Oh, é uma das partes mais fofas. Então ele fala, se perfeição é o que você está procurando, if perfect, tipo, se a coisa perfeita, if perfect is what you're searching for, é o que você está searching for. A ideia de searching for, to search é um verbo, é uma ação, e to search for, então é a ideia de procurar por algo. Procurar. Então eu posso falar assim, por exemplo, ele procurou por palavras para poder confortá-la, para poder dar conforto a ela. Então a gente pode falar assim, he searched, ele é regular, só botar ed, he searched for the words to comfort her. Então vamos supor que ela estava passando por uma situação muito delicada, então ele buscou, né, as palavras certas, enfim, as palavras para poder confortar ela, para poder confortá-la. Poderia ser I também. I searched for the words to comfort her. Então, procurar. Se perfeição é o que você está procurando,
Então, olha a resolução aqui. Just stay the same. Então, quer dizer, então, permaneça a mesma. Porque tá perfeita. You're perfect. Just the way you are. Bem do jeito que você é. Just the way you are. Então, olha que interessante. If perfect is what you're searching for, then just stay the same. Então, apenas continue a mesma, permaneça, fique a mesma, não mude nada. Se é a perfeição que você está procurando, porque você é perfeita. Está reforçando a ideia de que ela não precisa mudar nada da aparência, enfim, que ela é perfeita just the way she is, bem do jeito que ela é. If perfect is what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know, I'll say. Então, a última parte ele fala, então, so, então tendo em vista isso, if perfect is what you're searching for, then just say the same. Então ele fala, então, nem mesmo perca seu tempo, nem mesmo se incomode perguntando se você, if you look okay, lembra lá, do I look okay? Se você está bonita, se você está bacana, porque você sabe o que eu vou dizer. Você sabe o que eu vou dizer. You know, I'll say, when I see your face, blá, 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 blá. Você já sabe o que eu vou falar. Então, olha que interessante. Quando ele fala essa ideia de bother aqui, cuidado que não é brother não, tá, gente? Às vezes o aluno fica confuso e fala assim, Gabi, isso aqui é brother, irmão? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. To bother é incomodar. Incomodar alguém, incomodar alguém mesmo, incomodar. Nem mesmo, tá enfatizando a negativa. Então, nem mesmo se incomode de perguntar, mas no sentido tipo assim, nem mesmo perca seu tempo fazendo isso, porque você já sabe o que eu vou falar, né? Tá óbvio. Então, essa ideia de bother, to bother doing something, é a ideia de você se incomodar e fazer tal coisa ou perder seu tempo fazendo tal coisa. Olha só na prática, eu posso falar assim, cara, ele não vai vir. É certeza, ele não vai vir. Então, para que perder o tempo chamando ele, convidando ele? É certeza que ele não vem. Ele nunca vem, Brasil. Então, eu posso falar assim, ó. He won't come. Então, eu tenho essa informação. Cara, ele não vai vir. Nunca vem. Então, eu sei que agora, dessa vez, ele não vai o quê? Vir. So, why bother inviting him? Então quer dizer, cara, ele não vai vir, então por que perder tempo? Why bother inviting him? Por que se incomodar, no sentido tipo assim, perder o tempo mesmo, incomodar de perder o tempo, convidando ele, entende? Então ele falou mais ou menos isso aqui pra ela, né? Mas não num tom de grosseria. Ele falou assim, cara, você já sabe o que eu vou falar, eu já deixei bem claro pra você. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. When I see your face, there's not a thing that I would change. Sacou? Então aqui ele fala, essa ideia de to bother, então é a ideia de você se incomodar e fazer tal coisa, de perder o tempo. Não perca seu tempo fazendo isso porque você já sabe. Então, that's the point. Então ele fala, when I see your face, só vai repetir, gente. There's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. Pra fechar, the way you are, the way you are. Girl, you're amazing just the way you are. Tadã! Mission accomplished. Mais uma letra explorada de cabo a rabo, de rabo a cabo. E agora, para a gente poder fechar e amarrar isso com a chave de ouro, vamos tudão para a gente poder fazer essa prática, tá? Então, ó, repeat after me. Na verdade, vai lendo comigo, tá? Vamos lendo meio que cantando. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say,
When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. Outra metade. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect is what you're searching for, then just say the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, todo mundo. There's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing. Que pode ser feliz. Just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. Palmas! Palmas para nós! E você que chegou até aqui esse momento tem o quê? O meu respeito e a minha admiração, a minha amizade sincera, porque isso mostra que você não está aqui para brincadeira, você quer de fato estar comprometido com o seu sonho e você é uma pessoa que faz a coisa acontecer. E eu quero estar perto e próxima de pessoas assim, tá? Então, ó, agora o que você vai fazer? Você pode ver e rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Você vai compartilhar com seus amigos que também estudam inglês e que vão adorar esse tipo de conteúdo, porque é uma forma mais dinâmica e uma forma da gente usar o inglês que é usado na vida real, da gente entender como que um nativo pensa, como que ele se expressa. Porque se você fica bom nisso, quanto mais você fica bom nesse tipo de inglês, mais perto da fluência você vai estar, porque o nativo ele é fluente, você quer ser fluente, então tem essa coisa in common, em comum. Então, ó, primeira coisa, veja e reveja quantas vezes for necessário. Vou deixar aqui no box, na descrição do vídeo, a música original para você poder abrir em outra aba, ou você pode colocar também lá no Spotify, já que você tem o nome da música, para você poder acompanhar com a letra também, vai ficar muito mais divertido. 3, compartilhe com seus amigos esse vídeo, mande o link, aqui também tem um link de compartilhar, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, que você vai me fazer muito feliz de ver nossa comunidade crescer aqui cada vez mais. Que mais? Tem um challenge, hein? Lembra que no meio do vídeo eu deixei um challenge para vocês? Então bote aqui nos comentários a resposta desse challenge, que eu coloquei lá como é que ficaria a frase com elogiar em inglês. E me fale se você gostou desse conteúdo, se é para eu trazer mais coisas assim, se vocês estão aproveitando e como que foi a sua absorção, tudo bem? Afinal, só faz sentido eu estar aqui separando esse tempo e me dedicando a preparar esse material para vocês, se vocês estiverem aproveitando e curtindo e usando isso para poder elevar seu nível de inglês. Se você não me segue lá no Instagram, @GabiModestoTeacher, me siga por lá porque eu posto diariamente diversos conteúdos e coisas também do dia a dia sobre inglês que vão super te ajudar nessa jornada também. That's it for today. Thank you so much and I'll see you next video. Bye bye!